Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. O poder de uma visão, Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo sendo interrogado pelo rei Herodes Agripa II, porque houve Herodes pai, que depois se transformou em Herodes avô, e 2, 3 gerações com esse mesmo nome, o rei Herodes Agripa. E aqui esse era o 2, que foi interrogar o apóstolo Paulo para matá-lo ou liberá-lo. Então o apóstolo Paulo estava numa aflição. E o que liberou o apóstolo Paulo naquela interrogação, naquele sinédrio, e eu louvo a Deus porque nós pisamos nesse lugar. Existe esse lugar, Cesareia Marítima, perto, lá em Israel, perto de Jerusalém, é um porto marítimo. Esse porto marítimo em Cesareia Marítima, ele foi feito pelo Império Romano para chegar mercadoria e sair mercadoria. E nesse porto tinha algo também de prostituição, de jogos e de competições. Existe lá até hoje um lugar assim onde cavalos corriam, tinha corrida de cavalos e matança de animais por gladiadores. O que acontecia em Roma foi feito nesse lugar chamado Cesareia Marítima, um porto que o Império Romano fez em Israel. E tudo que tinha em Roma, eles fizeram como se fossem miniaturas. Tinha o Coliseu em Roma? Sim, existe até hoje. Você chegando em Roma, você visita o Coliseu. Esse Coliseu era um lugar de guerras, de gladiadores, 70 mil pessoas assistindo, vendo os gladiadores se matarem, os lutadores se matarem. Era como se fosse o futebol da época. 70 mil pessoas assistindo ali no Coliseu, lá em Roma. E eles fizeram um mini Coliseu lá em Cesareia Marítima. E nós estivemos lá, tivemos um local exatamente onde o apóstolo Paulo foi interrogado para saber se ele ia ser morto por ser cristão ou ele ia continuar pregando o evangelho. Mas aquele dia que ele foi interrogado, ele só pensou em uma coisa, na visão que ele teve com Jesus Cristo. E ele conta essa visão ao rei Agripa. Ele conta essa visão ao rei Herodes Agripa II. Ele conta essa visão. E é sobre essa visão que nós vamos falar, porque uma visão mantém um homem com uma chama acesa dentro dele. Se você vê o seu filho salvo, é essa visão que Deus vai fazer na tua vida. Seu filho um dia vai servir a Jesus. Se você vê o seu casamento restaurado, é essa visão que tem que te alimentar. Assim como uma pessoa odiosa se alimenta de ódio, nós temos que nos alimentar da visão que Deus nos deu. E aquilo que Deus te mostrou vai acontecer na tua vida. Aquilo que o Senhor mostrou, verdadeiramente o Espírito de Deus te mostrou, é o que vai acontecer na tua vida. E você tem que acordar e respirar todos os dias com essa visão diante de você. Em oração, em jejum, você consagra a Deus e é isso que Deus vai fazer. Não a visão de dificuldade que o inimigo tem te dado. Não a visão, às vezes, de derrota. Não a visão de crítica. Não a visão de pessoas se levantando contra você. Não. Isso não vai se ligar no teu mundo espiritual. Acontece, mas você não vai dar vez nem voz. Não vai ouvir a voz do inimigo, vai ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos ver como o apóstolo Paulo interpreta essa situação, quando nesse lugar ele foi interrogado. Aqui no capítulo 26, vamos ler o texto, depois nós vamos à interpretação. Versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Veja que era uma defesa como se fosse realmente um julgamento. Era realmente um julgamento. E o acusado tinha que se defender. O acusado era dada a oportunidade ao acusado. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre mim, os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade,
como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Igreja do Senhor, este homem aqui, ele relata o testemunho dele. E conta um cristão contra uma pessoa que serve a Deus, serve a Jesus. A única coisa que vai prevalecer é o teu testemunho. É aquilo que você conhece de Jesus, é aquilo que você vive com o Senhor. Contra isso, ninguém pode te calar. Contra isso, ninguém pode te proibir. Ainda que seja na cadeia, ainda que seja no interrogatório. Aqui ele estava sendo interrogado e, a depender do que ele fizesse, a depender do momento, queriam a morte dele. E levaram ele, acusado, até o rei, que iria decidir. Assim como Jesus foi levado para a morte, nesse momento Paulo estava sendo levado para um julgamento. Naquele dia o povo e os judeus e os sacerdotes escolheram liberar Barrabás e matar Jesus. E nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, lá em Cesareia Marítima, passa por um julgamento. E ele poderia se defender citando versículos bíblicos, ele poderia se defender citando a história de Jesus, ele poderia se defender dizendo assim: eu não fiz nada, ou eu volto atrás, eu não quero morrer, eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Não, ele não fez isso. Ele afirma quem ele é em Cristo Jesus. A sua maior defesa ao longo dos tempos, ao longo da tua idade, vai ser o teu testemunho com Cristo. Sua defesa para seu esposo, sua defesa para sua família, sua defesa para sua rua, sua defesa na própria igreja que você congrega, sua defesa em qualquer lugar, é o que você vive, respira, vive, deita, acorda, se levanta, vai, volta com Jesus. Esta é a palavra que está dentro de você. Qualquer pessoa que for te ouvir vai ver que você não mente, porque você fala uma só palavra, uma só situação, uma só causa. E ele ali estava diante, ou eu me defendo aqui, será que eu vou morrer ou não vou? Será que Jesus vai me defender ou não? Mas eu não quero saber, eu vou contar a verdade. Eu vou contar o que é minha vida. Eu vou contar o que eu vivo. Eu vou contar da visão que eu tive. Eu vou contar a visão que é mantida dentro de mim até hoje.
que Jesus me deu e que Jesus falou comigo. Aquelas palavras não saíram do coração de Paulo. Não saíram. E ele conta o testemunho dele. Eu blasfemei contra os cristãos, fui matá-los, fui aprisioná-los. Eu era da pior seita dos judeus, que era fariseus. Eu era dos fariseísmo. Eu participava deles. E os fariseus, eles matavam as pessoas por causa do nome de Deus. E o apóstolo Paulo aqui está se defendendo. E ele faz um discurso diante do rei. Um rei poderoso que estava ali com a decisão. Bastava o rei fazer matem, matavam Paulo. Mas não era chegada a hora de Paulo ainda. Ainda tinha muitos milagres para Paulo fazer. Aí Paulo, se você seguir aqui, capítulo 27, capítulo 28, Paulo vai morar em Roma, aluga uma casa em Roma, mora 2 anos em Roma, e na própria casa dele ele prega o evangelho e deixa a igreja romana lá antes de morrer. Na casa dele, uma célula, e ele morre e deixa os cristãos lá. E esses cristãos passaram 300 anos servindo a Jesus Cristo verdadeiramente. Dos 300 anos em diante, esta igreja evangélica passa a ser a igreja apostólica romana. 300 anos depois. Mas a fala de Paulo, o que o Paulo ensinou ali em Roma, serviu por 3 séculos. 3 séculos, aquela casa de Paulo serviu para manter cristãos genuíno e sendo salvos. E ele aqui, ele levanta a voz e conta a história dele. A sua história, querido, você pode saber a Bíblia como for, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ter os melhores cursos de teologia. Você pode ter o maior aprendizado que for. Mas, talvez, numa apresentação sua, você erre um versículo. E quem te julga vai dizer, esse versículo você falou errado. Numa apresentação sua, você pode falar de uma maneira, hermeneuticamente falando, de uma maneira errada. Você pode falar alguma coisa errada. E os juízes te julgarem e dizer, não, isso não está na Bíblia, ou você falou o versículo errado. Agora você nunca vai errar a sua história. A sua história está dentro de você. A sua história está dentro de você. O que você fez para Cristo, o que você faz para Cristo, a tua conversão, a tua luta, o teu gemido, a tua oração, isso sim é genuíno. Isso sim é a tua história. Ela pertence a você. E essa história pode estar presa, mas ela está dentro de você. Podem te amordaçar, mas ela está na tua consciência. Essa história ela é real porque lá no céu, o que está ligado na terra está ligado no céu. Essa história também está lá relatada no céu. E ninguém vai tirar a visão que Deus tem te dado. Ninguém vai tirar o teu chamado. Ainda que reúna todo o inferno, o mundo inteiro, e dizer, eu paro você, mas Jesus não vai te parar e você vai seguir. Porque o Senhor tem promessa para você. Ainda que ela demore, ainda que Deus os faça esperar, mas ela vai acontecer na tua vida sim, em nome de Jesus. E a tua alegria vai ser maior do que toda a tua luta, porque você vai dizer, verdadeiramente eu não adiantei o tempo, verdadeiramente não foi meu amigo que me deu, verdadeiramente não foi um inimigo, verdadeiramente quem me deu tudo isso que eu tenho hoje, foi Jesus Cristo de Nazaré, porque eu soube suportar, eu soube aguardar, eu soube esperar em Deus o tempo dele, e o tempo dele chegou. E a porta que Deus abre ninguém fecha. E essa porta é a de Deus na tua vida. E esse é o chamado de Deus na tua vida. E esse momento é o momento mais forte de um homem aqui na terra. É quando o Senhor Jesus diz, filho, chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou o teu momento, chegou e é agora. Agora eu te abençoo, agora eu te abençoo. E nessa hora o inimigo perde você para sempre. E o inimigo perde tudo que Deus te deu. Não é impossível ele tocar nas coisas que Deus te dá. Se verdadeiramente for Deus, se verdadeiramente for no tempo de Deus, jamais pode ser roubado, jamais pode ser destruído. E o apóstolo Paulo sabia, esse é o meu tempo, essa é a minha hora, essa é a minha defesa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nome, eu não tenho nada, eu tenho o nome de Jesus. Eu não tenho nada que eu possa me defender, eu não tenho mais do que eu possa oferecer a você, rei.
e todo sinédrio que me julga. O que eu tenho a oferecer é o meu testemunho. O que eu tenho a oferecer é a minha história. A sua história, querido, o seu travesseiro sabe. A sua história, seus olhos sabem quando chora. A sua história, o seu corpo, a sua pele sabe quando você de madrugada vê a presença maligna e você se levanta para orar, e você sabe que o maligno está ali perturbando a tua casa, perturbando a tua vida, e você, como um guerreiro, encontra forças para acordar no meio da madrugada, botar o joelho no chão e batalhar contra aquele que é o inimigo das nossas almas. E você, ao batalhar, Jesus te dá a vitória. Ao batalhar, você já vê o arrepio passar, você já vê o choro passar, e Deus diz: pode dormir agora, que eu já te dei o livramento. Pode deitar, pode dormir, porque agora é comigo. Você fez a sua parte, você orou, e agora é comigo. E Deus hoje, Ele quer renovar a tua vida, renovar a tua fé. E Deus hoje quer trazer essa visão de volta para você. E Deus hoje quer trazer de volta para você a tua bênção, a tua vitória. Porque este homem que matava, este homem agora passa a servir a Jesus. Esse homem que prendia, ele passa a servir a Jesus. E agora esse homem está agora para ser morto. E no momento que ele está para ser morto, ele conta: eu matava em nome dos judeus, eu recebi carta com ordem de prender os cristãos. Ele conta até o testemunho dele todo. Poderia até ser um momento aqui que dissesse: já que você matou, agora você vai ser preso pelo seu passado. Mas nem isso eles olharam, porque a história do homem era tão forte, tão poderosa, que eles disseram: não queremos saber o que você faz agora com esse nome de Jesus. Não queremos saber quando você perseguir os cristãos. Queremos saber o que você faz de agora em diante. Amém? Porque quando nós nascemos em Cristo, somos uma nova criatura. O nosso passado foi esquecido, foi apagado, foi lançado no mar do esquecimento. Com Cristo é tudo novo, tudo se faz novo. E ele estava sendo julgado agora não pelo passado dele como um homem normal. Ele estava sendo julgado agora como um homem com um corpo celestial aqui na terra. Ele era um ungido de Deus aqui na terra. Ele estava sendo julgado pelo que ele fazia em prol do céu. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui no versículo 16: mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele conta: Jesus quer que eu seja testemunha tanto daquilo que ele falou comigo no caminho, o aparecimento que ele teve ali naquela estrada de Damasco, como as coisas que eu vou passar da agora em diante. E o testemunho dele não era só da estrada de Damasco. O testemunho dele aqui neste momento, Atos capítulo 26, já tinha uma longa história de milagres, de curas e de poder de Deus. Já tinha uma longa história. A sua história não é só quando você se converte, não é só quando você tem um primeiro encontro, não é só quando você sente a primeira vez na sua vida o poder de Deus. A sua história começou ali. A sua história está sendo escrita, está sendo escrita, está sendo escrita, está sendo escrita, de cada livramento, de cada cura, de cada milagre, de cada poder de Deus que Ele derrama sobre a tua vida, de cada intervenção divina que Ele tem sobre a tua vida. A tua história está sendo crescida e aumentada, e a tua história não termina hoje. Muitos milagres Deus vai fazer na tua vida, e aquele que começou a obra vai terminar. Você deixa Ele terminar? Você deixa Ele terminar? Pergunte a quem está ao seu lado: você deixa Jesus terminar? Dá lugar a Deus, igreja. Dá lugar a Deus. Ele quer caminhar na tua casa, Ele quer caminhar com você, Ele quer tocar em você. E Ele hoje toca em você, Ele toca pelo poder do Espírito na tua vida. E Ele te unge, Ele te capacita, Ele te chama, porque a tua história só começou. Ainda tem muita história na tua vida que Jesus vai realizar e vai fazer. E Ele diz, e a palavra nos diz: levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Ele estava de joelho prostrado. Levanta, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17, livrando-te do povo e dos gentios,
para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele transmitindo o que Jesus falou para ele. 19, peço que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha, tudo que eles queriam era que Paulo negasse a fé dele. Mas ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Ainda que estou incomodando os homens, ainda que eu estou sendo desobediente aqui na terra, aqui em Cesareia, aqui em Israel, mas a visão celestial eu não fui desobediente, eu tenho cumprido. Veja que isso foi o poder da visão deste homem. A visão, o encontro que ele teve com Jesus permaneceu na mente dele o tempo inteiro. O apóstolo Paulo ficou 3 dias cego. Escamas ficaram nos olhos dele. Depois de 3 dias, aquelas escamas caíram. Ao ficar 3 dias ali cego, e depois ele deve ter dito, meu Deus, o Senhor me chamou naquela estrada para que eu ficasse cego? Para que eu ficasse sem enxergar? E ali logo depois de 3 dias as escamas caem, ele volta a enxergar. Ele deve ter dito assim, não, eu provei o que o Senhor pode fazer e provei a sua bondade. E eu não quero dar lugar mais a nada na minha vida de errado, para que eu venha passar, talvez uma cegueira eterna, ou talvez uma morte eterna. Tudo que tiver de passar, eu vou passar. E ele se entrega 100% e se esvazia. 100% de entrega ao chamado. 100% de entrega ao chamado. Ele passou prisões. Eu aceito essa prisão. Chibatadas, aceito essas chibatadas. Mas cego, eu não vou ficar de novo. Porque cegueira é desobedecer ao meu Deus. E eu não quero ser mais desobediente. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Eu quero obedecer ao meu chamado. Eu quero obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o quê? É um prazer. Obedecer a Deus não é nada de péssimo para você nem para mim. Obedecer a Deus é uma virtude, é algo bom. E o apóstolo Paulo se entrega totalmente. E ele diz aqui no versículo, a Bíblia continua no versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco. E ele fala a história dele. Primeiro eu preguei em Damasco, depois em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele aqui faz a defesa dele com o testemunho dele. O que vai te defender é o teu testemunho. O que vai te defender é a tua fidelidade no teu testemunho. O que vai te defender é você dizer, eu estou aqui servindo ao meu Deus, vou continuar servindo ao meu Deus, não abro mão disso, aconteça o que acontecer, querido. Se levante o mundo inteiro contra você, Deus vai te exaltar. Porque você em segredo, você em silêncio, se guardou em Jesus, se guardou no seu testemunho. Essa história dentro de você ninguém pode matar, ninguém pode apagar. Qual a borracha que vai entrar na tua história, dentro da tua alma e dentro do teu coração? Qual é a amnésia que vai tirar de você as suas lutas, os seus sofrimentos e as suas vitórias? Qual a amnésia que vai apagar da tua mente os jejuns que você fez? Aonde está que apareça o que vai apagar de dentro de você a história que Jesus tem feito na vida
tua. Nada. Por isso que o teu testemunho é muito importante. E você tem que honrar esse testemunho. Honrar o que Jesus faz na tua vida. Honrar a guarda dele em você. Honrar tudo que ele tem feito. Você tem que guardar e tem que honrar. Vamos ver alguns objetos dessa visão. Ela o fez parar. A visão o parou. No versículo 12 a 15. 12 a 15. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. A visão fez ele parar. Parar de quê? De errar. A visão fez ele parar porque ele estava no caminho até Jerusalém. E ele chegando em Jerusalém, ele ia cumprir as ordens que tinha na mão dele. Ele era um soldado e tinham dado cartas a ele para matar, prender os cristãos e acabar com aquele negócio de falar o nome de Jesus. Ele tinha ordem para isso. No meio da viagem, no meio do caminho, a visão de Jesus para ele. Para que ele volte agora para Jesus. Naquele momento ele esqueceu tudo que ele tinha a fazer. E ele só olha agora para Deus. Tem esse momento na vida sua, na minha vida, aquele momento que Deus para tudo em nossa vida. Não é para que a nossa vida vai ficar parada, eu vou viver só orando, eu vou viver sem sonho, eu vou viver sem projeto. Não. É um momento de parto. É um momento de você nascer de novo. É um momento de você conhecer quem você nunca conheceu. Te botou no mundo, permitiu que você nascesse e você nunca o conheceu. Paulo tinha sido colocado no mundo, Paulo estudou para entrar no exército de Roma, foi treinado, foi um grande soldado romano, mas ele não conhecia o Deus que permitiu que tudo isso acontecesse na vida dele. E naquele momento ele para, a vida dele para naquela estrada, ele fica sem enxergar 3 dias, e naquele momento ali ele tem um encontro com aquele que o criou, colocou no mundo e permitiu ele chegar até onde ele chegou, ser um grande soldado romano. Foi um momento que precisava na vida dele. É um momento de reflexão. A visão parou. A visão fez Paulo parar de respirar morte. Fez Paulo parar de respirar pecado. Um soldado era um homem cheio de mulheres. Eles saíam e não sabiam se voltava. E por onde eles passavam, o Império Romano, até hoje você assiste um filme aí do Império Romano na TV, no cinema, você vê os gladiadores, você vê a importância daquele império. O Império Romano naquele momento era o império maior do mundo. Assim como teve o Império Egípcio, teve o Império da Grécia e outros impérios, o Império Babilônico. Então, vários impérios. Naquele momento, Roma era os Estados Unidos de hoje. E um soldado americano, onde chega, um soldado romano, onde chegava, parava tudo. O exército de Roma chegou. Então, ele era um grande homem, um homem poderoso, mas ele cheirava morte. Ele respirava morte, ódio. E Deus tinha que parar ele e mostrar: a partir de agora, você vai respirar vida. A partir de agora, você vai respirar santidade.
A partir de agora, você vai respirar o meu reino, o reino de Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele parou. O tempo parou para aquele homem. E logo o Senhor interfere na visão dele, ele fica sem enxergar. Quando você abrir os olhos, você vai enxergar outra coisa. Essa concepção que você tem do mundo, essa concepção que você tem da existência humana, tudo isso vai mudar na tua vida. Essa concepção de tudo que você enxergou até hoje, enxergar o pecado, enxergar a morte, enxergar a espada, enxergar sangue cortando as pessoas, vai parar. Você agora vai enxergar vida. Vida. Então, queridos, ela o fez parar. Ela o impeliu a sair. A própria visão que ele teve impeliu ele a sair. A visão nos mostra outros e nos leva a agir. A visão não pode ficar parada na tua vida. Você teve uma visão de pedir perdão, vai e peça perdão à pessoa. Você teve a visão, eu estou sentindo, tive uma visão, tive um sonho, alguém falou de pedir perdão à pessoa, fazer um concerto, vai e faz. Eu tive uma visão de pedir perdão à minha esposa, vai e peça. Tive uma visão de pedir perdão ao meu filho, vai e peça. Eu tive uma visão de fazer um jejum, de uma consagração, vai e faz. A visão tem que ser respeitada, tem um tempo que você vai digerir ela. Paulo estava digerindo a visão. Foi alguma coisa que veio do céu, o pãozinho que desceu do céu quentinho, e ele estava comendo, digerindo naqueles 3 dias, depois ele já sai para fazer o que Jesus queria que ele fizesse. Não precisava ele perguntar mais, eu vou orar, eu vou perguntar ao pastor, eu vou orar, se é para eu fazer isso, isso e isso. Eu tive um sonho e não entendi. Ele teve o sonho, ele entendeu o sonho, e ele coloca em sonho em prática. Ele não perde tempo de hipótese alguma. Vamos ler esse versículo aqui, 16 a 18. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Está vendo? Na visão Jesus diz, eu te apareci para isso, fique de pé. Fique de pé, ele estava caído, prostrado, porque ele não suportou o que estava vendo. Fique de pé, para te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei. Ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Estava enviando ele para o meio de lobos, para lhes abrir-lhes os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, quem tem fé em Cristo é uma pessoa santificada. A visão nos fortalece. A visão não é para deixar você com medo. A visão não é para deixar você trancado. A visão não é para deixar você parado. A visão é para te fortalecer e para te enviar. Olha, capítulo 26, versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele já sai, começa a pôr em prática a visão. Versículo 21, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O que quer dizer? Ele estava dando testemunho. Eu dou testemunho daquilo que fui mandado fazer, daquilo que os profetas falaram, daquilo que os juízes falaram, daquilo que todo o Antigo Testamento falava, de um Salvador. Eu dou testemunho desse Salvador, eu falo dele. Não falo de mais nada, eu falo dele. Amém, igreja? A visão leva você a ter um maior alcance. Um maior alcance. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo.
Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó Rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha, o próprio rei, que todo mundo procurou o rei. Vamos levar esse assunto ao rei Agripa, que o rei Agripa vai matar esse tal de Paulo. O próprio rei agora já está dizendo: por pouco eu não me converto aqui. Por pouco eu já não estou me convertendo aqui, Paulo. A primeira palavra do rei foi essa: eu estou quase convertido. Meu Deus, o que é o poder de Deus, o que é o poder do Espírito Santo. E aqui, ela lhe dá um maior alcance, poder para ficar de pé. Essa visão que Deus tem te mostrado, esse sonho que Deus tem na tua vida, vai fazer com que você permaneça de pé. A oração do irmão, a oração da igreja, a oração do pastor, a ajuda, um abraço amigo, tudo vai fazer você, faz parte. Mas a sua visão, o que tem dentro de você que ninguém rouba, que ninguém tira, é que vai te permanecer de pé nos momentos mais fracos da tua vida, nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos, às vezes, de um assunto, de algo em particular, que você não tem como nem falar com alguém. E aí? Tem algo na tua vida que você não tem nem como falar a alguém. Hoje é difícil confiar nas pessoas. Então você, por não confiar, talvez em ninguém, você está guardando dentro de você uma dor muito grande. Mas diga para quem está ao seu lado: a tua visão, a visão que Deus te deu, vai fazer você ficar de pé. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não vai cair. O diabo quer que você caia, você não vai cair. Deus vai te deixar de pé, para a honra e glória do nome dEle. Quanto mais você testemunhar, quanto mais testemunho você vai ter. Não fique com sua boca calada. Olha o que ele fez aqui. Olha o que ele fez perante o rei, perante todo o doutorado de Roma, do Sinédrio. Olha o que ele faz. Ele conta: a minha história é esta. Querido, não tem mais nada impactante, porque você está vivo. Se você falar, Daniel foi um homem assim, assim, Moisés foi um homem assim, assim, a pessoa pode dizer: quem escreveu a Bíblia? Você evangelizando, você já ouviu isso? Você evangelizando alguém já te falou isso. Quem escreveu a Bíblia? Eu não creio. Mas você está vivo diante dela. Não é que nós possamos desprezar a Bíblia, não despreze a Bíblia, nunca. Mas conta a tua história. Conta aquela bênção que Deus te deu naquele dia. E aquilo que vier no teu coração, veja que quando Deus levanta uma pessoa para falar com a gente, como é que Deus fala? Tu lembra naquele dia que você estava lá no teu quarto orando que eu fiz isso e isso por você? Deus não fala assim ou não? Ah, Deus trouxe um profeta, uma pessoa revelou, falou comigo. Veja o que é que Deus fala. Tu lembra naquele dia assim, assim, assim que eu te livrei? Tu lembra naquele dia? Porque Deus está concentrado na tua história. Deus está concentrado na tua vida. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Diz a Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus está concentrado na tua história. Nós é que nos concentremos em histórias vizinhas, em histórias de Rio, São Paulo, em histórias de qualquer lugar. Porque o diabo quer nos dar essa visão. Às vezes Deus te dá uma visão tão linda, você quer olhar a visão que Deus deu a outro. Fulano é melhor do que você. Fulano é mais abençoado do que você. Fulano é isso, fulano é aquilo, Deus fez muito por ele. Querido, esquece. Concentra no que Jesus tem para você.
Ele é exclusivo na tua vida, porque a tua vida é exclusiva para Ele. E quando você fica olhando o que Deus está fazendo na vida do vizinho, Jesus fica triste. Eu quero fazer tanto na vida dele, mas ele não olha para a visão que eu estou dando a ele, ele só olha para a visão que eu dou a outro. Você está entendendo, querido? Não é que você seja egoísta, não se preocupe com o outro. Se preocupe em abençoar o outro, mas não com o que o outro tem. O que foi que o apóstolo falou? Homem paralítico, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho ouro e prata. O que ele teve foi o quê? Uma oração. Ele fez a oração, o paralítico andou. Você não tem nada para dar? Ore por alguém. Ore por alguém. Ore por alguém. Ore por alguém. Mas a gente fica se preocupando com o que foi que Deus deu a alguém. Não faça isso. Não faça isso. Jesus não quer guerra entre nós. Jesus quer paz. Isso só gera guerra entre os irmãos. Quer dizer, o pai deu uma bicicleta a um, uma bicicleta a outro, e o outro diz assim, eu queria a dele. Você já viu isso no meio de criança? A criança ganha um brinquedo que é 3 vezes mais caro, mas ela só quer o brinquedo do... Já é um problema da carne, já é o problema do ser humano. Já é o problema do homem. Ganhou um brinquedo lá de R$500, mas quer o brinquedo que a outra criança tem, pega e diz assim, é minha, eu não dou. Quem é que fala isso? Minha sobrinha Alice. Não sabe dizer ainda, é meu, aí é minha, segura e não dá a ninguém. Alice, o brinquedo não é seu, é minha, não é seu, Alice, é minha, e a gente passa vergonha. E às vezes o brinquedo de Alice naquele brinquedo é melhor do que o que ela quer do colega. Então diga a quem está ao seu lado, se preocupa com a visão que Deus te deu sobre você. Vamos aplaudir a Jesus? E às vezes Deus deu uma porção para mim, deu uma porção para você. Ah, o Senhor deu mais a ele. João 21, o que foi que Jesus falou com Pedro? O que é que tu tens com ele? Se ele vai ficar ou se ele vai, te preocupa contigo mesmo. Jesus falou para Pedro. Pedro preocupado com o que ia acontecer com João. Te preocupa contigo mesmo. Se fosse eu que dissesse isso a você, você ia dizer, que pastor grosso. Mas Jesus falou. Pastor mal educado, pastor não dormiu bem hoje. Não, pastor. Pastor está virado hoje, teve o quê? E isso que eu fizesse com você, você ia dizer na igreja toda. Pastor Augusto fez uma cavalice comigo. Mas Jesus te preocupa contigo mesmo, querido. Ali já era um alerta, gente. Um alerta. Nós estamos morrendo por nos preocupar com os outros. Saber o segredo do outro. Porque trocou o carro, porque comprou uma calça, porque comprou uma casa. Que segredo é esse? O que é que está acontecendo aí? Eu quero saber. Mas Jesus quer que você se preocupe com o reino de Deus, com Ele e com o ministério que Ele tem na tua vida. A visão que Ele tem para você. É a porção que Ele resolveu te dar. Amém, igreja? Amém? Então aqui, preste atenção nesse texto. O poder para ficar de pé. A visão, diga assim, a visão vai me dar o poder para que eu fique de pé. Amém? No versículo 19, ela satisfaz. A obediência a essa visão motivou a Paulo a agir. Isso satisfez, no versículo 19, pelo que
ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Então, você não sendo desobediente ao que Deus mostrou a você, Deus vai fazer te dar energia, força, para sempre você ser impulsionado na fé. Porque você crê naquilo que Ele te deu. E é nisso que eu vou trabalhar. É nisso que eu vou trabalhar. Essa visão que Deus me deu. Amém, igreja? Escreve a visão. Escreve a visão que Deus tem te dado. Anota com caneta, com papel. Bota a data. E não sai dela para nada. Deus me deu uma visão. Você estava bêbado. Você estava em pecado. Você estava fazendo o quê? Deus te deu a visão. Você sabe quem habita em você, sim ou não? Foi Ele que te deu. Escreva, respeite, tenha consideração, anote tudo que Deus falar com você, porque você esquece. Isso é o projeto da tua vida, como você vai crescer? Deus falou um negócio para você, você esquece, não anota. Como você não anota o que Deus falou que vai fazer na tua vida? Você crê mais nos outros do que em você? Ah, foi o profeta tal que falou para mim. E quando não acontece? E quando não acontece? Sabe que o demônio é tão maquiavélico, que as pessoas recebem uma promessa de alguém, não acontece, em vez de ir atrás da pessoa, né, e dizer, eu vou te dar uma surra de cansanção, porque você mentiu em nome de Jesus. A pessoa fica revoltada com Deus. Deus disse que ia me dar meu namorado e não me deu. O namorado não chegou, e em vez de ir atrás do profeta mentiroso, fica chateado com Deus. Vai atrás do profeta, dá uma surra de cansanção nele. Ó, não dói não, só faz coçar. Passa um cansanção nele assim, ó, vai jejuar e orar que tuas profecias são mentirosas. Então, querido, acredite mais na tua profecia, na tua promessa, na tua visão. Você sabe que estágio você está com Deus. Deus falou com você, anota lá. Ó. Deus me disse isso, isso e isso. E vai trabalhar em cima disso. Cada dia que você estiver triste, você vai acordar e vai dizer, Deus me falou. Cada dia que você tiver que você não vê, eu não estou vendo nada que Deus falou. Querido, você vai acordar e vai dizer, mas Deus me falou. Deus me falou. Deus deu um filho a Abraão, e ele estava quase comemorando a respeito desse filho. Deus disse, não é esse, que foi o filho que ele teve com a escrava. É um que vai sair das suas entranhas. Aquilo é muito forte, porque representa o quê? O casamento. O casamento com Sara, a verdadeira esposa. Carne, os dois, mesma carne, celebrado, agora vai ter um filho. E aí Abraão despertou, mas a promessa já estava amortecendo, e ele já numa idade que não podia ter filho. Não, o filho que ele me deu foi esse aqui. Não é esse, é outro. E vem lá e nasce o filho da velhice, nasce o filho da promessa. O Senhor Jesus vai cumprir tudo na tua vida, querido. Você vai ficar vivo para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa é minha fé, essa é a nossa fé. Nós não vamos abrir mão 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, porque Jesus tem promessa na tua vida e Ele vai fazer. Fique de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Está selado, acabou. Está selado e acabou. Vai acontecer em nome de Jesus. Você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades. Eu quero que você aplaude agora Jesus, porque estamos num feriadão, onde igrejas estão até fechadas. E muita gente aqui viajou. E eu quero louvar a Deus pela tua vida que está aqui. Vamos aplaudir a Jesus? Aplauda a Jesus. Isso significa que as pessoas estão com fome e sede de Deus. Fome e sede de Jesus, porque está aí um trabalho na rua agora, está lá trios elétricos, artistas, e que acontece o quê? Que está diminuindo ano a ano. Tem uma pessoa aqui da igreja que está trabalhando esses dias para uma autoridade aí, e falou, eu não sei se mais 2 anos dura esse negócio. E esse ano gastaram, viu?
2,5 milhões em contratações para essa festa. Gastaram. Se fizer uma votação, está aí no Instagram, autoridade, ouça, se fizer uma votação, tenha coragem, bota em votação nos bairros da cidade, que essa festa vai perder. Que o povo quer educação, o povo quer saúde, o povo quer asfalto. Que dura o ano inteiro, não é uma festa de 3 dias pegando AIDS, não. Que é isso aí que estão pegando aí, AIDS, para depois ter prejuízo para a nação. AIDS, droga, overdose, briga, murro, que vai marcar, quebrar os dentes a vida inteira. Traição, família separada, divórcio, é isso que gera essa festa. E o povo quer agora é o que? É algo produtivo. Vamos orar agora em nome de Jesus. E vamos orar e vai acabar assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como já acabou nas cidades da Bahia. Já acabou em Conquista, já acabou em Jiquié, já acabou em Itabuna, já acabou em Juazeiro, só falta feira. Só falta aqui essa tal de micareta, só falta aqui. Hã? De Pirá? Sabia não. Aí, ó. Você pensa que a Bahia é carnaval, você está me vendo de outro lugar, que a Bahia é só carnaval? Está acabando o carnaval aqui. Até porque, lá em Salvador, você do Instagram aí, lá em Salvador, uma moça veio de Brasília e disse que agora é parada gay, que não tinha homem em Salvador, não. Ela se arrependeu de gastar 15 mil no carnaval. Viu? Não deu um beijo em Salvador. Mas tem homem na Bahia sim, moça. Se você quiser sair de Brasília, você vai achar homem nas igrejas da Bahia. Homem que vai pegar você para casar. Não é para te usar, não. Vai casar. Você vai achar homem nas igrejas da Bahia. Está cheio de homem nas igrejas da Bahia. Homem, macho. Que quer casar. Não é ir para o motel e largar, não. Quer casar. Homem de verdade. Amém, igreja? Não é, mulheres? Você é casado, não se assanhe, não. Você é casado. Dê as mãos agora, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Então diga o poder da visão que Deus me deu. Vamos dizer alto, o poder da visão que Deus me deu vai acontecer. Diga, o meu Deus está na minha vida. O meu Deus é poderoso para resgatar a minha fé. Diga, o apóstolo Paulo, o tempo inteiro, trilhava a visão que Jesus deu a ele. E assim, ele foi bem sucedido. Escreveu 2/3 do Novo Testamento. Amém? E até hoje o mundo fala bem do apóstolo Paulo, sim ou não? Até hoje o povo fala bem, o mundo fala bem. Então, em nome de Jesus, não queremos ser Judas, nem queremos ser Tomé, que toda a humanidade fala mal, de Judas e Tomé, mas de apóstolo Paulo falamos bem. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, orar agora. Comece a orar. Eu vou ouvir sua oração agora, você estava aí descansando, Agora eu quero ouvir sua garganta funcionar, eu quero ouvir sua oração, eu quero ouvir você falar com Deus. Aperte a mão desse irmão aí.